Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar mais um algoritmo executor, né, que grandes players como fundos, tesourarias ou até estrangeiros podem utilizar nas suas estratégias para poder executar aquelas ordens gigantes que eles têm para executar. Tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar o que ele é, esse Implementation Shortfall, que é o quarto algoritmo, né, dessa lista que eles podem usar, né, as características dele, as diferenças entre ele e os outros algoritmos executores que eu já tratei aqui no canal e dar algumas dicas, né, de como que você pode usar ele, especialmente operando índices e ações. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, e se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Vamos lá. Implementation Shortfall, tá? A princípio, quando você olha isso na literatura de microestrutura, né, o que é o Implementation Shortfall, tá? Antes de falar do algoritmo, tá? Implementation Shortfall, na verdade, é muito similar ao slippage, tá? Que é o custo entre fazer o perpet trading, né? Quero comprar, tá? E o que de fato você consegue executar no mercado. Para uma pessoa física, é muito, né, você pode falar que o slippage ali é um tique e por aí vai, né? Agora com RLP você está com lote pequeno, o próprio spread, né, diminui bem o slippage, por aí vai, né? O slippage é o teu spread, tá? Mas para um cara grande, que tem uma ordem gigantesca, tá? Esse cara decide comprar, tá, ou vender num comitê de investimento, assim, não é o caso de falar do vídeo aqui do processo decisório de novo deles, mas decide comprar ou vender, ou aumentar ou diminuir a exposição ao ativo, que é muito assim que esses caras pensam, não é só entrar para o mercado, tá comprado ou tá vendido e sair do mercado. Muitas vezes esses fundos são obrigados a ficar comprado no mercado, até por questão regulatória, e eles ficam under ou over exposto, aumentam ou diminuem a exposição, tá? Esse aumento ou diminuição de exposição é muito lote que vai para o mercado. Esse cara tomou decisão de manhã, 8 horas da manhã ou até na noite, né, no dia anterior e por aí vai, de comprar ou de vender. A partir da decisão do cara, tá contando custo. Esse cara, aí ele vai escolher algum algoritmo para executar, porque ele tem uma ordem gigante que não tem contraparte, para ele agredir o mercado ou na compra ou na venda e absorver tudo que ele precisa. Tá, cara, assim, a partir daquela... Independente de como ele fracione a ordem, que tipo de algoritmo ele usa para fracionar a ordem, tem a primeira ordem dele, vai ter a última e vai ter o preço médio dele. Certamente, esse preço médio dele, a probabilidade, se a ordem for grande, do preço médio ser pior do que o preço da primeira ordem dele é muito grande. Tá? Muito grande. Porque essa ordem do cara é muito grande e muitas vezes essa ordem faz mercado. Tá? Grande parte dos movimentos do dia, tá, de alguns ativos, especialmente em algumas ações e no índice, vem da insistência, da persistência desse tipo de algoritmo. E é por isso que eu falo tanto deles, gasto tanto tempo aqui falando, né, e no meu operacional de índice eu uso bastante, porque eles são operáveis. Tá? É por isso que eu gasto bastante tempo aqui. Eu estou no quarto vídeo, né? Falei de TWAP, falei de POV, falei de VWAP e agora eu estou falando do Implementation Shortfall. Mas vamos lá, o que é? Acho que vindo para a tela vai ficar um pouco mais fácil. Eu gosto muito desse gráfico aqui, quem me conhece da outra encarnação já deve ter visto esse gráfico aqui, tá? Gráfico clássico, né, de microestrutura que mostra que alguns momentos, aqui embaixo seria o tempo e aqui preço, não está na escala vertical seria preço e aqui embaixo o momento. Esse cara tomou, um cara grande tomou a decisão de comprar ou vender. Vamos dar preço aqui, tá? O mercado estava fechado, estava R$10 aquela ação, ou que seja, o índice, não importa, estava R$10 aqui. No momento que esse cara tomou a decisão, até ele implementar a primeira ordem dele, independente, porque ele não consegue comprar de uma vez, tá? Ele não consegue comprar tudo de uma vez, porque ele tem uma ordem gigantesca. Então ele vai fracionar num TWAP, num VWAP, não importa, tá? Ele vai fracionar esse lotão dele em várias ordens e vai comprando picado. Tá? O preço que ele decidiu a 10, tá? Que ele vai comprar, o mercado já abriu com gap de alta, que seja, né? Ou ele demorou para implementar a ordem, ele vai começar a comprar 10 e 10, preço da primeira ordem. E aí, ele compra, não importa, isso aqui é um dia, 2 dias, o tempo que ele demore para executar. E o preço da última ordem dele aqui, vamos dizer, 10,80. Então, ele decidiu comprar 10, começou a comprar 10 e 10 a primeira ordem, a última ordem foi a 10,80. E o médio dele, sei lá, 10,40, para ficar fácil aqui. 10,40 é o médio dele. Tá claro que esse cara decidiu comprar a 10, começou a comprar a 10 e 10 e o médio dele que ele comprou tudo é 10,40. Tá? E aí você decompõe, né? Tem um negócio que chama CTA, Component, alguma coisa, análise, agora me fugiu da mente aqui, que é a decomposição, né, dos custos
desses caras. Esses caras estudam muito isso, aliás, esses algoritmos, né? Eles foram criados justamente para minimizar esse custo entre o preço que o cara decide comprar ou vender e o preço que de fato ele consegue comprar ou vender. Tá? E aqui, essa decomposição de custo é decomposto no o quanto a ordem dele impacta o mercado, ou seja, se ele não existisse, digamos que ele não comprasse naquele dia, quanto o mercado subiria ou cairia eventualmente? O fato dele ter participado comprando no mercado com aquele algoritmo, com X% de participação, quanto que impactou de maneira extra o mercado? Esses caras medem isso, tá? Eu tento medir de forma muito sutil, muito errada, vamos dizer assim, mas tento. Decompor o custo dele, impacto da ordem, que é o próprio fato dele comprar ou vender, o quanto ele gera de alta ou de queda adicional no mercado, e o custo de tendência, que é o custo dos outros, ou seja, digamos que esse cara não está comprando ou vendendo nada, quanto o mercado já subiria ou cairia, tá? Por quê? Porque se esse cara decide usar um algoritmo aqui muito lento, um TWAP, bem devagarzinho, tá? Bem devagarzinho, e o mercado sobe, ou seja, ele impacta muito pouco o mercado se ele usar um TWAP bem devagarzinho. Só que o mercado sobe, né, por outros fatores, porque tem outras pessoas comprando e por aí vai, ele está incorrendo, o médio dele vai ficar muito alto. Porque ele vai comprando devagarzinho, vai demorar o dia inteiro, 2 dias que seja para completar a ordem dele, o médio dele vai ficar muito alto. O custo de tendência, né, dele, né, de um dos componentes, né, do implementation shortfall, né, da diferença de preço entre o que ele decidiu comprar e o que ele efetivamente conseguiu comprar de preço médio, vai ficar muito alto. Mas assim, ele participou muito pouco, então não foi ele que fez com que o preço médio dele ficasse muito pior pelo impacto da própria ordem dele. Foi o mercado, que já tinha tendência de alta, tá? Ou uma extrapolação de HFT que percebeu ele, foi, né, comprando cada vez mais e puxando o mercado na frente dele. Isso acontece bastante. Tá? Ou não, ou se o cara decide ir muito rápido na ordem dele, tá? A ordem dele impacta o mercado e aí, putz, o preço médio dele pode piorar muito porque ele mesmo impactou o mercado. Ou seja, você tem essa composição, quanto é o impacto dele, quanto é o impacto dos outros. Tá? Esse é o primeiro ponto aqui. Tá? Aí que tem um problema, cara. Tá? Eu não falei nada do algoritmo Implementation Shortfall ainda. Tá? Tem um problema. Esses caras decidem, existe um trilema, na verdade, que eles escolhem, mas eu vou falar aqui um dilema que fica mais fácil, que são 2 coisas nesse vídeo aqui. Tá? Esse cara, ele pode escolher executar lento demais e deixar pouco rastro para o mercado, tá? Mas aí ele corre risco de tendência, porque se ele executa lento demais e o mercado sobe, não pelo impacto da ordem dele, mas porque já subiria porque tem outros players comprando, putz, entendeu? Tem esse dilema. Eu executo devagarzinho, pouca participação, pouca ordem, né, pouco lote por ordem, pouco lote por minuto, participação baixa, impacto pouco o mercado, mas sofro risco de direção, risco de tendência na hora de executar, né, ou executo rápido demais, minimizo o shortfall, ou seja, minimizo a chance de eu ter um preço médio muito pior do que o meu preço de decisão, só que larga um baita rastro para o mercado e esse mercado pode me dar um front-running através dos algoritmos gigantesco na minha frente. Tem esse dilema, tá? A gente nunca sabe, porque a gente nunca está nos pés, sentado no banco desse cara para poder saber o que ele vai fazer, mas saber qual é o dilema dele é muito importante para você fazer uma engenharia reversa e eventualmente conseguir tirar proveito disso. Tá? Então expliquei essa questão do dilema porque é importante isso. Tá? A grande diferença, né, o Implementation Shortfall, o algoritmo agora eu não estou falando do custo, do slippage entre o preço médio e o preço que ele decidiu. O algoritmo Implementation Shortfall, ele é diferente dos outros, tá? Do TWAP, que, aliás, quem não entende o que eu estou falando, tem todos os vídeos aqui embaixo, TWAP, POV e VWAP, que são os algoritmos que eu já falei. Por que ele é diferente? Porque um TWAP da vida, ele não é sensível a preço e nem a volume dentro do dia, ou seja, o broker que vai executar, ele toma uma decisão, tá? E fala assim, olha, eu vou executar X lotes por minuto, independente do que aconteça com o mercado, se ele suba, caia, se tem volume, se não tem, por aí vai. Ele toma uma premissa e vai falar, pô, eu vou executar 5.000 de PET por minuto, 10.000 de PET por minuto, que seja, por aí vai. Eu vou executar 200 lotes de índice, 300 de índice por minuto. Ele assume uma premissa e vai. Se ele não calibrar ali, né, alterar o algoritmo, né, o algoritmo vai executando naquele passo, independente do mercado subir 1.000 pontos, cair 1.000 pontos, do volume piorar, sair indicador econômico, por aí vai. Ele não é sensível a variações de intraday, nem de preço, nem de volume. O POV já é sensível a volume, não a preço.
Ou seja, ele participa com 10% do volume, por exemplo. Se o volume explodir dentro do dia, ele vai participar, ele aumenta a participação dele porque ele está mantendo 10% daquele volume que aumentou. Se o volume reduz, ele também vai reduzir em quantidade de lotes, o que ele vai comprar, porque se o volume médio daqueles primeiros 15 minutos, 20 minutos do dia, ou segundo 15 minutos e por aí vai, for menor do que a média, ele vai executar o mesmo percentual que você definiu de um volume menor naquele dia. Então ele é sensível a volume dentro do intraday. O VWAP não é sensível nem a preço nem a volume no intraday, tá? Você pega o shape histórico de volume, como eu já expliquei no anterior, eu não vou ficar, para não deixar cansativo aqui, mas ele não é sensível nem a preço nem a volume dentro do intraday, tá? Você pressupõe uma curva de volume médio por faixa de minuto nos últimos X dias e ele vai executar naquele perfil. O Implemented Shortfall é sensível a preço, essa é a grande diferença, tá? E ele tem assim, essa é a grande sacada desse algoritmo, ele tem uma calibragem, né, que ou ele é AIM, né, Active in the Money ou Passive in the Money, tá? O que é isso? Tá? Active in the Money é o seguinte, quando ele está ali executando como se fosse um VWAP, tá, dentro daquela janela, e se o cara é Active in the Money, quando o preço o cara está comprando e o preço cai, ou seja, para ele está vantajoso, ou seja, porque ele ele quer minimizar o shortfall, ele quer minimizar o preço da decisão dele em relação ao preço médio que ele vai executar. O preço começa a cair, opa, isso aqui tá bom demais para mim, né? Tá abaixo da VWAP, sei lá quais são as condições ali, ele começa a acelerar a taxa de participação para aproveitar que ele está comprando a um preço cada vez melhor, ou seja, cai, vem contra o que ele está fazendo, vem contra a compra, não significa que é day trade, não tem nada disso, que o cara vai... É uma execução só de compra, ele não está preocupado em ganhar dinheiro naquele dia com aquilo, é uma montagem de posição, tá? O preço está caindo, o cara está comprando, ele aproveita a queda para comprar, quando é Active in the Money. Se o cara está comprando e o preço começa a subir demais, ele vira, opa, ele desacelera, tá? Ele desacelera quando o preço piora muito em relação ao médio dele, mas ele está correndo um baita risco de não executar a ordem dele total se o mercado for embora. São as escolhas que o broker, dentro de uma grande tesouraria ou de um grande fundo, tem. É importante saber essas escolhas, para na hora de ler mercado, ter clareza, né? Esse cara está com dificuldade, será que esse cara tem mais lote, será que não tem? Vamos deixar isso para o final. E você tem outro, Passive in the Money, que é o seguinte, o cara está comprando, se o mercado começa a vir favorável a ele, ele tira o pé, tá? Já que está favorável, ele espera que fique cada vez mais favorável, por isso que ele tira o pé e ele espera que o mercado caia mais para ir, comprando. Ele acredita, nesse caso, que, vamos dizer, a queda, o cara está comprando, mas ele acredita que naquele dia, provavelmente, o mercado está com força negativa, né, ou tem contraparte muito forte, então ele se aproveita de um mercado caindo para diminuir a participação dele, ou seja, ele vai tentando diluir, jogar cada vez mais para frente a execução dele, tentando se aproveitar de preços cada vez mais baixos. E o contrário é verdadeiro. No Passive in the Money, quando o mercado desgarra dele, ou seja, ele está comprando e o mercado começa a subir um pouco mais, tá? Esse cara vai lá e acelera a execução dele porque ele não quer ficar muito longe do preço da VWAP, ou não quer ficar muito longe do preço da primeira ordem, ele quer minimizar o shortfall, minimizar o slippage, minimizar a diferença entre o preço médio de execução dele e o preço da primeira ordem. Tá bom. Passive in the Money, Active in the Money. Beleza. Tá. Aonde vê isso? Esse é um dos algoritmos mais difíceis de ver, tá? Por N motivos, pelos mesmos motivos do anterior. Primeiro deles, porque senão dá para você pressupor que é um só cliente que opera através daquela corretora e a gente só tem ali, né, a evolução do tempo da corretora e não do cliente, ou seja, então não é tão simples assim. Mas ele é um algoritmo que geralmente tem ordens mais curtas do que o VWAP ou o TWAP. Não significa que o tamanho da ordem final é muito menor, mas o intervalo, né, em que o cara está ligado é muito menor, é muito mais rápido. Só que o impacto de preço dele costuma ser muito maior do que o do TWAP ou do VWAP na hora de operar. Então, assim, ele é extremamente relevante, mas é que você tem que agir muito rápido, tem que perceber ele e agir muito rápido. Especialmente nessa questão dele acelerar ou desacelerar. Isso é muito relevante, porque você consegue pensar, né, percebendo a aceleração dele, dado o contexto do mercado, se o mercado está subindo e o cara está comprando, se o mercado está subindo e o cara tá vendendo e por aí vai. Se o cara acelera ou desacelera a calibragem, e você olha isso naquela tela análise de player que eu montei dentro do plugin Tape Reading, você consegue se colocar na condição do cara, né, e criar lógica operacional. Esse cara provavelmente
ele tá comprando, mas putz, se ele tá acelerando a taxa, ele tá com um lotão grande, então ele tá precisando executar muito rápido. Ah não, esse cara tá tirando o pé quando o mercado tá vindo a favor dele. Putz, esse cara não tem urgência na execução dele. Putz, esse é um cara menos favorável para eu confiar nele ou para eu seguir nele, o cara que desacelera quando o mercado vem contra. Eu gosto daquele que o cara acelera quando o mercado vem contra, porque ele está aproveitando de queda de preço para poder comprar melhor. Ele não acredita que aquela queda vai durar. Assim. Você consegue tirar conclusões momentâneas, não de direção, mas de continuidade da ordem do cara. Acho que esse é o ponto. Não de direção, você consegue tirar conclusões da continuidade ou não da ordem do cara, e é isso que dá suporte, dá lógica operacional para a tua operação. As calibragens disso, né, não mostrei aqui na tela, putz, diferentemente dos outros, né, que eu mostrei a análise do player, mostrei como ver também naquela tela a evolução do player no Times and Trades, que eu também ajudei a criar na Nelogica, né, lá em 2014, 2013 mais ou menos, 2014, 15, e o Plugin Tape Reading também nessa época mais ou menos. Porque assim, tem várias, nesse caso do Implemented Shortfall tem algumas variações, especialmente essa questão do Passive in the Money, Active in the Money, que não é tão trivial assim, exige um pouco de conhecimento um pouco mais amplo aqui, inclusive de todos os outros conceitos, porque ele já parte do pressuposto que você entende claramente o que é um algoritmo VWAP, né, para o critério de fracionamento das ordens dele dentro da estrutura temporal escolhida pelo cara. Mas mesmo assim fiz questão de colocar esse vídeo aqui, para você entender que existe um caminho, existe um sinal por aqui, tá? Especialmente em ações e em segunda escala o índice. Tá? Para dólar, apesar de ao longo dos anos isso um pouco da execução de grandes players está vindo para o algoritmo executor, o percentual dessa execução vis-à-vis a volume total do ativo ainda é muito baixo para você ficar se preocupando com esse tipo de algoritmização no dólar, tá? Em ações é determinante entender isso aqui, e no índice eu diria que também, tá? Mas assim, em termos de percentual acontece mais sobre o volume total, mais em ações até do que no índice, esse tipo de oportunidade, ou esse tipo de reconhecimento aqui, tá? Os outros, acho que você vai ter bastante insight se você olhar os outros vídeos que falam dos outros algoritmos também, estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, um por um, tá? Você tirar dúvida e por aí vai aprender, tá? Se você gostou desse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo e mostra para outras pessoas interessadas. E, como sempre, a única coisa que eu peço de verdade, tá, é você deixar um comentário aqui dizendo ou o que você achou do vídeo, ou deixar uma pergunta sobre esse assunto, né, sobre o algoritmo executor como um todo, qualquer coisa, cara. Comenta aqui embaixo. Se você já pegou operação desse tipo, tenho recebido bastante, aliás, né, mensagem lá no direct do Instagram, falando, putz, olha, não conhecia nada de mercado, comecei a olhar com esse óculos aí de ordens repetidas, com a tela que você falou lá, putz, tô começando a enxergar, e alguns até num ritmo um pouco mais avançado conseguindo extrair dinheiro disso, tá? Então, coloca a tua experiência nesse assunto aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Abraço, boa semana.